Agora a gente vai aprender nosso primeiro método de resolução de equações diferenciais ordinárias, chamado método de Range-Kutta. Range-Kutta, na verdade, é uma série de métodos, né? A gente pode ir aprimorando eles, pode ir adicionando termos neles. Então hoje a gente vai aprender de onde vem o método de Range-Kutta de primeira ordem. Normalmente existe um estudo prévio com métodos que dão origem a ele, que ajudam principalmente na parte de entender os métodos posteriores, de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem, que são os métodos de Euler e os métodos da série de Taylor. Mas vocês não tiveram série de Taylor em cálculo numérico, em cálculo normal, na verdade, então não faz sentido a gente entrar num método base para tentar entender melhor. Mas dá para entender perfeitamente. Bom, pelo menos eu acho que essa explicação que eu vou dar ela é bastante lógica. Bom, vamos lá. Então, o método de Range-Kutta aqui, muito importante. Primeira ordem esse. Para entender o método de Range-Kutta, o princípio dele, eu vou trazer aqui essa equação que é basicamente a equação de Monod adaptada para um substrato constante. Lembra, a equação de Monod tinha variação da concentração celular com o tempo, era igual ao μmax vezes a concentração celular vezes a concentração de substrato sobre K mais a concentração de substrato. Supondo que a concentração de substrato não varia com o tempo, então pensa, por exemplo, numa placa de Petri que vai fornecendo nutriente, ou a gente faz uma batelada alimentada, vai colocando, repondo o substrato conforme o substrato é consumido, a gente chega numa equação que é mais ou menos essa, porque a constante K, o μmax, e o substrato, que passa a ser uma constante, agrupa tudo nessa constante aqui K. Então, nesse caso, a variação da concentração de substrato com o tempo é proporcional à concentração. Eu falei de substrato? A variação da concentração celular com o tempo é proporcional à concentração celular. Beleza, bem simples essa equação. Os métodos de Range-Kutta, eles têm uma forma geral que eu vou colocar ela aqui, mas eu vou tentar explicar. Onde a resolução, né? Então, vou colocar aqui como y, né? Mas no caso, y é a nossa concentração. O y num ponto n, um próximo y que a gente vai achar, é igual a um y0 mais uma taxa de variação vezes um passo. Essa é a forma geral de todos os métodos de Range-Kutta que tentam resolver uma equação diferencial. Então, vamos tentar entender como isso funciona, ou qual que é o sentido disso daqui. Então, para a gente resolver uma equação diferencial, a gente sempre vai ter que, pelo menos por métodos numéricos, né, recorrer a saber já uma solução dela. E o que é isso? Uma condição de contorno, uma condição inicial. Então, por exemplo, eu posso dizer que um y0 é igual a zero. Da onde que sai isso? Eu estou impondo essa condição? Eu estou impondo essa condição. Precisa para resolver ela numericamente e precisa para achar soluções particulares de forma algébrica. Por exemplo, tentando deixar mais claro, eu posso falar que a concentração celular no tempo zero é igual a 1 bilhão de células por ml. Isso não é uma solução particular dessa equação aqui? Quer dizer, uma solução particular dessa equação aqui, ou da resolução dessa equação. Então eu sei de uma coisa. Eu sei que a concentração celular no tempo zero é igual a 1 bilhão de células por ml. Quanto que vai ser a concentração celular no tempo 1? A concentração celular no tempo 1 vai ser igual à concentração celular no tempo 0 mais uma taxa de variação. O que é a taxa de variação? A gente não falou, inclusive na aula passada, taxa de variação? O que uma derivada representa? Uma taxa de variação. Variação da concentração celular com o tempo.
Então, se eu sei que no meu tempo zero a minha concentração celular é 1, mas a minha concentração celular, a variação da concentração celular com o tempo pode ser 1 por segundo, 2 por segundo, eu posso saber qual que é a próxima concentração celular, não posso? Simplesmente somando a taxa de variação vezes o intervalo aonde eu avaliei essa taxa de variação. O que dá essa equação aqui para mim? O que ela dá? Qual que são as unidades dessa equação aqui para mim? Pode ser... Opa, aqui eu vou pegar. Quais que são as unidades dessa equação aqui para mim? Pode ser célula por segundo, certo? Concentração celular, célula por ml, vamos deixar aqui. Vamos deixar em número de células, Concentração celular, número de células por tempo, segundo. Tudo bem? Então, se eu sei que no começo eu tenho uma célula, nossa, 1 bilhão de células, mas eu sei também, por essa equação aqui, ó, que a taxa de variação é 0,5 bilhões de células por segundo. Então, 0,5 bilhões de células por segundo, vezes o espaço temporal, por exemplo, 1 segundo, eu consigo saber a resolução dessa equação no próximo ponto, no ponto 1 segundo, não posso? É bem lógico e é bem claro isso, não é? Eu sei uma condição, eu sei a taxa de variação com o tempo e eu sei um intervalo de tempo. Eu consigo achar a concentração celular no próximo tempo. Vamos lá, vamos repetir. A gente tem uma concentração celular de 1 bilhão de células. Não sei se é por ml, se é por litro. Vamos lá, uma concentração celular de 1 bilhão de células. E eu tenho uma equação aqui que ela me diz, eu tendo K aqui, que a taxa de variação dela vai dar 0,5 bilhões de células por segundo. Se eu multiplicar 0,5 bilhões de células por 1 segundo, um intervalo de tempo que eu mesmo determinei, eu vou ter que foi gerado mais 0,5 bilhões de células. Então, minha concentração celular no tempo 1 vai ser igual a 1,5 bilhões de células. Deu para entender? Só que tem um problema aqui. Se a gente pegar a equação diferencial, se a gente pegar essa equação diferencial aqui, a gente tem que, para achar, né, a nossa concentração, a nossa taxa de variação, a gente precisa de um parâmetro K, tudo bem, K a gente vai tirar experimentalmente, e a gente precisa da concentração celular naquele tempo. Só que como que a gente vai medir a concentração celular naquele tempo, se aquele tempo é exatamente o tempo que a gente quer saber a concentração celular? Bom, aí a gente recorre a uma coisa que a gente pode fazer muito bem em cálculo numérico, a gente já fez mais umas vezes, que é reduzir esse espaço de tempo aqui para um espaço de tempo muito, muito, muito pequeno, onde a concentração celular praticamente não variou. Então, o método de Range-Kutta de primeira ordem, na verdade, ele vai dar para a gente, que se a gente quiser saber, e eu vou falar aqui concentração celular, mas vale para qualquer tipo de equação, se a gente quiser saber a concentração celular num ponto n mais 1, a gente precisa saber a concentração celular no ponto n, mais a taxa de variação vezes o passo. E quanto menor esse passo, mais preciso é a nossa solução. E ele chega a ser exato quando h tende a zero, quando esse nosso passo tende a zero. Então, essa é a forma genérica do método de Euler, do método de Range-Kutta, na verdade, de primeira ordem. Então, próxima aula a gente vai aplicar isso aqui no exercíciozinho para ver se vocês entenderam, beleza?